Muito boa noite, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versos de 22 a 34. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14. Do 22 até o final do capítulo, até o 36. O nosso tema do ano é discípulos, né? E o nosso versículo-chave é: vocês se tornarão meus discípulos e darão muitos frutos. Essa passagem fala um pouco do discipulado de Jesus com os seus discípulos. Leiamos, Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 em diante. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor," disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha," respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocaram foram curados. Amém. Nós estamos neste ano refletindo sobre o tema discípulos, e eu gostaria, de maneira bem pontual, de falar de um dos aspectos da vida do nosso Senhor e Salvador, que é o nosso discipulador por excelência, por meio da palavra, que é Jesus Cristo. E também nos colocarmos então diante deste exemplo de Jesus nessa condição, na condição de discípulos e de quem quer seguir o exemplo do Mestre Jesus. Essa passagem me chamou a atenção por dois aspectos, especificamente sobre o tema central, que eu já anunciarei, mas também me chamou a atenção porque, se nós olharmos do versículo 22 até o versículo de número 36, nós vamos verificar que esta é uma das poucas passagens na Bíblia, aqui no Novo Testamento, que revela cronologicamente bastante fatos seguidos da vida de Jesus.
nós temos quase nesta narrativa, Jesus havia acabado de multiplicar os pães e os peixes para 5.000 homens, mais mulheres e crianças, e estava então se despedindo daquela multidão. Muitas pessoas estavam fascinadas com aquilo que havia acontecido, com a mensagem de Jesus, mas também com o milagre da multiplicação. E estavam ali assediando Jesus, no sentido, de querer ouvir mais, querer estar perto dele. E Jesus está despedindo esta multidão. Nós percebemos que ele também insiste, ou ele, numa outra versão, ele compeliu, ele forçou os discípulos a saírem de cena rapidamente, a se colocarem num barco, e havia um motivo para isso. E aí os discípulos saem, vão para o mar, e Jesus fica ali mais um pouco. E quando já é noite, quando a noite adentra, Jesus se recolhe para o monte para orar. Alta madrugada, Jesus sai ao encontro daquele barco. E aí então, quando amanhece, eles já estão em Genezaré, e durante o dia, Jesus volta a pregar, a ensinar, as pessoas reconhecem que ele está ali, trazem doentes são curados. Mais um dia da rotina de Jesus. Essa passagem começa narrando o fim de um dia de Jesus, de um dos dias do ministério dele, e vai madrugada, vai manhã e vai o dia seguinte, numa outra localidade. E isto me chamou a atenção. Não é muito comum nós termos esse ciclo todo narrando a vida de Jesus. Eu até pensei em colocar como o título da mensagem, 24 horas com Jesus. Mas como eu não sei exatamente se aqui trata de 24 horas, então eu não dei esse título à mensagem. A mensagem aborda sim a vida de Jesus em 24 horas. Por quê? Porque eu quero falar dentro do tema discípulos, sobre estarmos na presença de Deus, sobre guardarmos um tempo exclusivo, como Jesus fez aqui, daqui a pouco nós vamos comentar mais sobre isso, para estarmos na presença de Deus, na presença do Senhor. Mas por que essas 24 horas? Porque numa coisa, todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Deus nos deu, e também nós formatamos, dessa forma, 24 horas. Deus nos deu o dia e a noite. Nós formatamos isso em 24 horas. Deus nos deu a vida. E nós oramos agora há pouco sobre essa questão, que Deus nos deu o quê? O hoje. Deus nos deu o hoje. Deus nos deu o dia. Nós não sabemos se vamos estar aqui na terra, amanhã. Não sabemos quantos dias mais nós temos de existência. Não sabemos quantos dias os nossos filhos terão de existência. Mas nós sabemos que nós temos o dia que o Senhor está nos dando. E uma coisa é igual para todos nós. Todos aqueles que querem seguir a Jesus vão experimentar de um dia com 24 horas, como esses discípulos e como Jesus fez. Por isso, o tema da nossa reflexão, a ênfase, é na presença do Pai. Por quê? Aqui neste capítulo de número 14, quando nós verificamos mais um dia de Jesus, Jesus havia no capítulo 13 terminado o início do primeiro momento do ministério dele. O ministério de Jesus, durante 1 ano e pouco, ele é marcado sobre uma ênfase muito grande em anunciar a vinda do reino de Deus. No capítulo 13, nós temos diversas parábolas falando sobre
o anúncio da vinda do reino de Deus. No final do capítulo 13, quando ele volta a Nazaré, ele já começa a sofrer uma certa oposição. É ali que ele diz que um profeta não é reconhecido em sua própria casa. Mas no capítulo 14 e 15, essa oposição a Jesus se fortalece. E também a fama de Jesus cresce. Jesus, por onde ele vai, então uma grande multidão começa a vir até ele, começa a querer agarrá-lo, pegá-lo, ouvi-lo, ser curado. Muitas coisas vão acontecendo ao entorno de Jesus. E também a perseguição, a oposição começa. Neste momento, desse episódio, Jesus está já iniciando o seu segundo ano do ministério, portanto, tinha aí mais quase 2 anos de ministérios e propósitos a serem cumpridos. Só que o que acontece nesse momento? Lá em João, no Evangelho do capítulo 6 de João, versos 14 e 15, traz essa mesma narrativa, a narrativa desse episódio. Só que lá, João traz um detalhe que Mateus não colocou. Se você abrir em João, capítulo de número 6, versos 14 e 15, é o final da narrativa da multiplicação dos pães. E é um conteúdo ligado ao início da passagem que lemos. Diz assim: depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Esse versículo 15 está diretamente relacionado com os versículos 22 e 23. Não constou no Evangelho de Mateus, mas Jesus começa a sofrer também esta pressão natural do seu ministério. Alguns, quando ele inicia o segundo ano do seu ministério, quando ele nem ainda havia formado o seu grupo básico de discípulos, quando ele não havia ainda pontuado tudo aquilo que ele desejava externar sobre o reino de Deus, sobre a morte, sobre a ressurreição dele, não era o momento de Jesus vir à tona como aquelas pessoas, como aquela multidão desejava. Jesus estava diante de uma certa pressão social, de um entrave, e ele toma duas atitudes. A primeira, ele retirou os discípulos da cena. Ele força os seus discípulos a entrarem no barco e a seguirem viagem. Há um comentário mais adiante de uma disputa dos fariseus com os discípulos, e Jesus fala lá no capítulo 16, olha, tomem cuidado com os fariseus e saduceus e outros, porque queriam ligar os discípulos a esse movimento da multidão, a fim já de querer condenar Jesus naquele momento. Por isso Jesus poupa os discípulos desse murmurim, dessa tentativa de trazê-lo aí numa manifestação, porque ele entendia que não era o momento de qualquer manifestação nesse sentido, mas algo central para a nossa reflexão. Esse texto é muito rico, tem outros aspectos, mas algo central para a nossa reflexão nesta noite. Jesus retirou-se sozinho para orar no monte, colocou-se na presença do Pai. Versículo 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho.
na presença do Pai. Jesus, depois de ter vivido uma experiência tremenda enquanto ministério, a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, ele, após ter sofrido aí um certo assédio social, político, por parte destas aproximadamente 10.000 pessoas que estavam ali, Jesus despede os seus discípulos e ele sobe ao monte para estar na presença de Deus. O que significou ou o que significava isto para Jesus? E o que Jesus nos ensina hoje com essa atitude simples? A ênfase que eu quero trazer para a nossa reflexão, e aí quero pormenorizar alguns aspectos, é que eu e você, num dia corrido, e aí eu e você temos 24 horas, nós necessitamos de ter um tempo a sós com o nosso Senhor. Nós precisamos de muita disciplina, estratégia, criatividade, qualquer outro nome aí, qualidade que possa favorecer para estarmos na presença do Pai. A vida de um discípulo deve espelhar a vida do Mestre. E Jesus sabia da importância de estar na presença do Pai. A pergunta que eu faço é: eu gostaria que todos curvassem a sua face nesse instante, fechasse o olho e estivesse refletindo um pouco nas suas 24 horas desta semana que se passou. Vamos considerar de segunda-feira a domingo, porque hoje é domingo. Considere os seus últimos 7 dias. Tente se recordar do início da sua semana. Como foi segunda-feira e aí sucessivamente até hoje. Tente lembrar os momentos em que você reservou para uma meditação, para uma leitura na palavra ou para a oração. Jesus teria passado várias horas, porque já do meio para o fim da madrugada é que ele sai ao encontro dos discípulos. E essa era uma prática da vida de Jesus. Podem abrir agora o olho. Fechar o olho aí foi só para ajudá-lo nessa concentração. Eu também, durante essa semana e nos últimos dias, me policiei para fazer essa leitura da minha vida, das minhas 24 horas e dos meus dias. Como e quanto tempo eu tenho reservado para estar recolhido num determinado local, para mais do que falar com Deus, para ouvir Deus. Ouvir Deus meditando, ouvir Deus louvando, ouvir Deus lendo a palavra dEle, e também, é claro, externando a Deus aquilo que está no meu coração. Essa própria pausa que nós fizemos agora, eu acho que ela é fundamental para olharmos para este tema. Nós precisamos nos reprogramar em relação à nossa agenda, em relação
ao que valorizamos dentro das nossas 24 horas, a exemplo do que Jesus fazia. Nós precisamos nos reprogramar com relação à nossa postura de discípulos, até com relação a tudo que nos envolvemos no que diz respeito ao reino de Deus. Acima de tudo, Deus quer ter comunhão com cada um de nós. Acima de tudo, e antes de qualquer exercício de dons, talentos, ministérios, Deus quer ter comunhão com os seus filhos. Ele quer ter comunhão com a criança, com o adolescente, com você, jovem, conosco, adultos, com a melhor idade, com todas as faixas etárias. O nosso exemplo, que é Jesus, fazia isso com o Pai. Ele fazia isso, Jesus fazia isso, no mínimo, por 3 razões básicas. Por quê? Porque na presença do Pai, nós construímos a nossa identidade. Jesus Cristo, nós já falamos aqui, já estudamos isso na escola bíblica dominical, temos visto isso nos cadernos de discipulado, nas células. Jesus Cristo, ele era verdadeiramente Deus e ele era verdadeiramente homem. Mas antes dele vir à terra, se encarnar, ele só tinha tido a experiência de ser Deus. Jesus não tinha vivido essa experiência. E aí, para viver essa experiência de ser verdadeiramente homem e ser verdadeiramente Deus, Jesus tinha esse hábito de se recolher, de se colocar diante do Pai, buscando no Pai quem ele deveria ser, enquanto Deus e enquanto homem. Jesus também, ao longo dos 33 anos, como humano que era, na presença de Deus, no recolhimento também com Deus, e não apenas na sua vida pública, ele foi construindo a sua identidade. Eu e você, para nós sermos tudo aquilo que Deus sonhou, Deus um dia sonhou com o Antônio, com o Pedro, com a Maria, com a Jandira, com o César, com tantas outras pessoas, com cada um de nós aqui, Deus um dia sonhou. E para nós sermos tudo aquilo que Deus sonhou, a nossa identidade em Cristo, nós precisamos deste momento de recolhimento. Nós precisamos nos aquietar na presença de Deus e dizer: Deus, quem eu sou para o Senhor? O que a tua palavra me diz que eu sou? Jesus fez esta oração com certeza naquele momento, aonde queriam pegá-lo e já proclamaram o rei, e ele deve ter dito: Deus, ajuda-me a entender o tempo, ajuda-me a entender o que o Senhor tem para mim, ajuda-me a caminhar mais algum tempo, talvez ele tivesse uma noção maior do que nós temos, do quanto ainda faltava para os dias dele aqui na terra, para tudo aquilo que ele iria ensinar e mostrar. Na presença do Pai, nós construímos a nossa identidade. A identidade que Cristo tem para nós, como cidadãos da terra, mas cidadãos do reino. É na intimidade com o Pai, a intimidade com Deus, estando na presença do Pai, é que nós vamos construir esta identidade.
Para isso, nós precisamos nos colocar diariamente, tudo aquilo que está no nosso coração, os nossos sonhos, os nossos anseios, as nossas dúvidas, os nossos questionamentos. O Senhor espera ouvir isto de nós. E Ele tem respostas para nós. Curas, gente. Quanta dor, quanta ansiedade nós carregamos. Quantas feridas que o Senhor espera que a gente coloque no altar dEle. Quantas coisas que às vezes carregamos lá da infância, ou então é de hoje, que o Senhor quer que a gente entregue. Nós precisamos passar por essa experiência diariamente, de colocar as nossas vidas no altar do Senhor, colocar aquilo que está pesando no nosso coração, seja de alegria, de euforia, que também traz um estresse, ou seja de ansiedade, de angústia, de dúvidas, de indecisões. O Senhor quer construir conosco a nossa identidade. Ele respeita quem somos, Ele respeita nossa personalidade, mas Ele quer construir conosco a nossa identidade de cristão. Quem nós somos em Jesus Cristo. Jesus também tinha esse tempo, e aqui diz que Ele ficou até alta madrugada. Sabe por quê? Porque no Pai, na presença de Deus, Ele também se renovava. Na presença do Pai, nós somos renovados. A constância de Jesus no seu tempo devocional foi algo decisivo para a sua caminhada até a cruz. Jesus orou logo no início, antes de ser batizado. Jesus orou antes de escolher os 12. Jesus orou com as pessoas, pelas pessoas. Jesus se recolhia no monte. Sempre há uma narrativa nos evangelhos, algumas passagens de Jesus no monte, além de se recolher em sua casa. Jesus trabalhava como eu, você, estudava, brincava quando era criança, foi crescendo, foi assumindo as suas responsabilidades de adultos, como nós assumimos. E aí, nesses momentos, quanto mais vamos nos ocupando, quanto mais vamos também lotando a nossa agenda, nós precisamos parar para estarmos na presença do Pai e sermos renovados. Nós precisamos nos aquietar. Nós precisamos nos esvaziar, como já foi tema de outra reflexão, para sermos preenchidos pelo Pai. Mas faz parte, não é apenas dormir, não é apenas viver um dia intenso, carregado, cheio de preocupações e ir dormir. Às vezes ficar sonhando, tendo pesadelo com aquele dia, levar um dia para outro dia, remontar dias em cima de dia. Ou alguns trabalham à noite, e aí tem que dormir durante o dia, né? É invertido, alguns plantonistas, várias pessoas. Já tem alguém ali acenando, acho que não está dormindo, né? Então tem que fazer isso durante o dia. Pessoal da área da saúde, né? Que nos abençoa demais, né? Quantas madrugadas aí nós somos socorridos, né? Por médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem. Louvamos a Deus pela vida de vocês, viu, irmãos? Que vocês tenham o devido descanso durante o dia, né? E que ainda tenham um tempo para estar na presença do Pai. Na presença do Pai, nós somos renovados. É muito bom quando temos a oportunidade de descansar, mas é melhor quando descansamos e em meio à quebra de um dia e outro,
paramos para entregar, no sentido de pedir: Senhor, renova-me. Não apenas constrói a minha identidade, mas, Senhor, eu preciso ser renovado. Eu preciso ser renovado. E por fim, eu me lembrei muito da vida de Moisés. Lá em Deuteronômio, capítulo 34, versículo de número 7, diz que Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Moisés buscava a Deus, também no monte teve encontros com Deus, via Deus face a face, diz a palavra. Eu acho que o segredo também de Moisés era buscar a presença do Senhor, se revigorar no Senhor diariamente. É impactante, né, olharmos aqui 120 anos, enxergando e ainda tendo vida. Não havia se enfraquecido. Nós podemos ter uma qualidade de vida, e aí vamos falar sobre isso, inclusive, aqui dia 26 de junho, pela manhã, teremos uma excelente palestra sobre atividade física, espiritualidade e alguma vida saudável, alguma coisa nesse sentido. Porque a espiritualidade faz parte de uma vida saudável. E por fim, quando estamos na presença do Pai, algo relacionado com a nossa identidade, nós conseguimos discernir melhor os propósitos de Deus para as nossas vidas. Na presença do Pai, encontramos propósito de vida. Jesus, ele ora durante toda a sua vida. Nós temos alguns relatos. O outro relato, aqui no Evangelho de Mateus, está no capítulo 26, do verso 36 ao verso 46, quando Jesus está no Getsêmani, antes de ser preso e crucificado, e Jesus ora 3 vezes, segundo Mateus. Ele vai orar com os discípulos, volta, os discípulos estão dormindo, ele vai orar, aí ele se distancia dos discípulos, ele volta, os discípulos estão dormindo, e ele vai orar de novo. E no começo dessa oração, Jesus diz: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, a crucificação. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Quando ele faz a terceira oração, ele ora assim: Pai, que não seja o que eu quero, mas o que tu queres. O próprio Cristo passa um tempo orando, buscando, assimilando aquilo que Deus tinha para ele. Naquele momento era algo extremamente desafiador, extremamente aflitivo. Diz que Jesus estava perturbado, abatido, triste em sua alma, diante daquela situação. E aí ele orou. E orou tão intensamente, que o suor dele saía sangue no suor. Mas ele começa orando: Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. E ele vai buscando, e ele vai pensando, e ele vai meditando, e ele vai ouvindo Deus. E quando ele ora pela terceira vez: Pai, que seja feita a tua vontade. Quando nós oramos aqui agora há pouco, durante o louvor, nós oramos buscando entender o que o Senhor tem para nós no hoje, Qual o propósito que o Senhor tem para nós no dia de hoje? Mas qual o propósito que o Senhor tem para nós, a nossa existência como um todo? Não apenas a nossa identidade, quem nós somos. O primeiro propósito, é claro, que Deus tem para nós é glorificarmos o nome dEle, vivermos de uma maneira que o agrade,
que glorifique o nome dEle. Mas eu costumo dizer, tem um pacote de outras vivências, de outros engajamentos que o Senhor tem para nós, como família, como ministério, como atividade física, outras coisas que nos fazem até estarmos ligados, caminhando juntos como sociedade, a nossa profissão, estão aí dentro do propósito que Deus tem para nós. E muitas vezes ficamos truncados, insatisfeitos, inseguros, indecisos sobre quais os propósitos que o Senhor tem para nós. Hoje, uma dica, a dica de hoje é: vamos, como discípulos, para encerrarmos, vamos desenvolver este tempo na presença do Pai, na presença de Deus. Hoje, a nossa reflexão, o nosso desafio, a minha lição de casa, para hoje, para o dia 30 e até o próximo domingo, é me ver, colocar tudo que diz respeito à minha existência, à minha vida, aquilo que está ao meu redor, aquilo que eu estou envolvido, diante de Deus, e ouvir dEle o que Ele tem. Como discípulos, nós não podemos continuar na presunção de que não precisamos disto, ou de que na presunção de que a nossa profissão, ou qualquer outro relacionamento é mais importante, a ponto de rodarmos 24 horas, sem parar, que seja 15 minutos, 30 minutos, para quem consegue já de início um pouco mais. Nós precisamos parar, nós precisamos estar mais na presença do Pai. Vai ser muito bom quando nós chegarmos no céu, e se lá tiver uma prateleira para cada um de nós, e essa prateleira seriam presentes, bênçãos, algo que Deus tinha endereçado a nós, tribulações, engajamentos, serviços, não importa, tudo que Deus tinha para nós, se nós, junto dEle, na presença dEle, vai ser muito bom se essa prateleira estiver vazia, e nós tivermos vivido tudo aquilo que Ele sonhou para cada um de nós. Vai ser muito bom chegarmos lá e tudo aquilo que era de Deus, tudo aquilo que estava lá planejado, já ter sido realizado, se cumprido, quando nós estivermos na presença dEle, lá em cima. Mas nós podemos ter a presença do Pai, enquanto estamos aqui na terra. Isso vai nos ajudar na nossa identidade enquanto cristão. Isso vai nos ajudar a sermos renovados. Isso vai nos ajudar a entendermos os propósitos que o Senhor tem para a minha e para a sua vida. Que Ele assim nos abençoe. Como iniciar uma academia, se você ainda não tem esse hábito, comece com uma dosagem de peso, brincadeira, comece com uma dosagem de tempo. É isso, uma dosagem menor, né, no início, e aí vai aumentando, né? Que tal você se comprometer com 15 ou 20 minutos? Você que ainda não tem esse hábito, de todo dia. Você vai pedir para o teu marido ficar do outro lado da casa, ou a sua esposa, ou filhos, você vai ter que pedir para alguém ajudar, se for o caso, ou qualquer outros animais e outras situações assim que possam tumultuar. A agenda, vai ter que dar um tempo no celular,
Você vai ter que criar esse ambiente, esse local. Você vai ter que adotar a sua estratégia. Mas eu gostaria de desafiá-lo. Quem topa esse desafio? Quem topa esse desafio? Vamos tentar? Vamos? Todos, já pensou? Todos nós aqui amanhã, um encontro marcado na presença do Pai. Amém, irmãos? Orando, ouvindo Deus, às vezes para ficar em silêncio. Talvez você vai preferir amanhã passar 15, 20 minutos em silêncio. Senhor, acalma o meu coração, até para eu estabelecer essa jornada. Senhor, me desintoxica de mim mesmo. Já fez essa oração? Eu já fiz. Senhor, me desintoxica de mim mesmo. Você pode matar o português nessa hora, né? A língua portuguesa. Precisamos desse refrigério na alma. Precisamos disso diariamente. Vamos nos colocar em pé. Eu quero orar, pedindo que Deus nos ajude a esse exercício diário com o qual estamos nos comprometendo, para que tenhamos uma qualidade de vida aí enquanto discípulos de Jesus. Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesta hora. Pai, ficamos maravilhados com o testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que valorizava demais, mesmo tendo um grande ministério a exercer, Ele se retirava, se acalmava na Tua presença, Ele chorava na Sua presença, Ele construía a identidade dEle na Tua presença enquanto homem. Ele buscava o renovo, o fôlego para chegar até o fim, para cumprir os propósitos que o Senhor tinha. Obrigado, Jesus. Obrigado por esta palavra que trouxe um pouco de como era um dia com Jesus, ou um dia de Jesus, para nos ensinar. Talvez muitos de nós aqui estejamos hoje, Deus, pensando que, olha, eu trabalho muito, eu estudo muito, eu muito isso, eu muito aquilo. Com certeza, o Senhor quer dar um basta nesses muitos, porque talvez seja muito exagero da nossa parte, ou então muita indisciplina, porque o Senhor tem algo melhor para nós, envolvendo um tempo para estarmos na Tua presença, Pai. Senhor, isto é ser discípulo, e nós pedimos a Tua ajuda, Deus, com a nossa ainda talvez falta de prática, com a nossa inaptidão, ou então com a nossa correria. Senhor, ajuda-nos a nos aquietarmos na Tua presença. Daí, Pai, sermos transformados, ó Pai, ao ouvirmos a Tua voz. Senhor, sermos direcionados, Pai, ao ouvirmos a Tua voz. Sermos, ó Deus, revigorados, Pai, ao sentirmos o Teu toque, Pai. Senhor, permita-nos estarmos quietos, ó Deus, ouvindo a Tua voz. Senhor, permita, Pai, que nestes dias, eu e os meus irmãos, tenhamos um quebrantamento, tenhamos, ó Deus, uma vontade, Pai, de estarmos mais e mais na Tua presença, Senhor, de Te louvarmos, ó Pai, mais e mais, de entregarmos mais e mais as nossas vidas, os sonhos, os projetos, e pedirmos a Tua vontade, e depois, Deus, experimentarmos a Tua vontade, e vivermos a Tua vontade, e vivermos a vida e vida e abundância, que só vem quando entregamos tudo a Ti, ó Pai. Senhor, esta é a tônica da nossa noite.
de crescermos num discipulado, temos o nosso quarto de escuta, temos o nosso tempo devocional, temos o nosso tempo de recolhimento, temos esse tempo na Tua presença, Pai. Leva-nos a isto, ó Pai. Mantenha-nos nisto, ó Pai. Faça com que cresçamos, ó Pai, nesta disciplina espiritual, ó Pai. Ó Deus, nós oramos, porque o Senhor tem tocado os nossos corações. O Senhor está tocando neste momento os nossos corações. Que o Senhor nos ajude, então, no exercício desta próxima semana, Pai. Deus, nós oramos agradecidos pelo Teu amor. Oramos agradecidos porque o Senhor está no meio de nós. O Senhor derrama do Teu Santo Espírito, Pai, sobre nós. O Senhor nos capacita, o Senhor nos traz a paz, a orientação. Nós oramos assim, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. E que a graça maravilhosa de Jesus, este Jesus que nos ensina com a Sua própria vida, que o amor de Deus, o Pai, que é o Deus do tempo, do cromos, do cronos, de tudo que a gente possa, do cosmos, que este Deus Pai Todo-Poderoso esteja conosco nesta semana, e que o Espírito Santo, o ensinador, nos ensine a nos aquietarmos, que o Espírito Santo nos ajude nas disciplinas espirituais também. Que seja assim, hoje e para todos sempre, neste local e sobre toda a face da terra. Amém.